Olá, estimado telespectador! Está no ar o programa de televisão mais completo e inclusivo. Hoje escolhemos um assunto muito delicado, mas pouco abordado nas famílias. Pois é, Carla. É um assunto que preocupa bastante os jovens e adolescentes, sobretudo os com deficiência. E você, caro telespectador, não vai querer perder esta oportunidade e, em parte, esclarecer as suas dúvidas sobre a saúde sexual e reprodutiva. Acompanhe-nos nos próximos cerca de 30 minutos e enriqueça os seus conhecimentos sobre este assunto. Já imaginou? Até a juventude não ter nenhuma informação sobre a sexualidade? Isso mesmo. Não saber nada sobre as mudanças que ocorrem no seu corpo? Parecendo que não, esta é a realidade de jovens e adolescentes com deficiência. Na peça a seguir, acompanhe o testemunho de uma adolescente que viu a sua vida mudar por falta de informações sobre saúde sexual e reprodutiva. Já ouvi falar dos métodos contraceptivos. Pela primeira vez ouvi na escola, então por aí, nos hospitais, nas pessoas falando. Bom, praticamente aprendi tudo sozinha. Ok que a escola ensina, mas não ensina praticamente tudo. Eu ouvi na minha zona, né? Havia uma palestra disso, falavam disso, e eu me aproximei para saber mais do que falavam. É isso. Tanto na escola como na televisão, e são vários métodos que podem ser usados. Implante e pílulas e algumas outras coisas que não consegui deixar na mente. Tem a camisinha, a pílula, tem o DIU, tem o implante, são os que eu me lembro agora. Preservativos, ou mesmo abster-me. Tinha lá uma geração bis que dava palestra, mesmo incentivando as pessoas a usarem esses métodos como maneira também de prevenção de doenças, tanto gravidez indesejada e várias coisas. Na fase adolescente, os meus pais aconselharam-me a usar os métodos existentes para prevenir a minha saúde sexual. Não, praticamente nunca conversaram comigo acerca disso. Praticamente aprendi tudo sozinha. Ok que a escola ensina, mas não ensina praticamente tudo. A escola e a família têm sido os primeiros lugares onde os jovens e adolescentes recebem as primeiras informações sobre saúde sexual e reprodutiva. Mas esta pode não ser a realidade de todos os jovens com deficiência. Por exemplo, a falta de informação sobre saúde sexual e reprodutiva levou Mônica Nyerere a engravidar aos 16 anos de idade. Ela revela que nunca tinha conversado com os pais sobre este assunto. Com 16 anos, eu treinava atletismo. Viajei para Tete, voltei e continuei a estudar. Comecei a namorar e os meus pais não falaram nada sobre a sexualidade e fiquei grávida. Na altura, só a minha mãe estava aqui. O meu pai estava em Nampula. A minha mãe não desconfiou e perguntou-me o que eu tinha. Eu continuava a estudar e os meus colegas também me perguntavam o que eu tinha. Então, desisti da escola e fiquei em casa. Mônica conta que sempre procurou esclarecimento na família, mas em vão. Com 16 anos, a minha família não me explicava nada sobre saúde sexual e reprodutiva. A informação veiculada na televisão sobre este assunto não é acessível a pessoas surdas. As informações passavam na televisão, eu não percebia nada. Apenas a minha mãe acompanhava. Eu que falava, que ia explicando o que é mãe. Que tem que ir lá, ser tratado, isso ficar bem. Não pode continuar. Tem que continuar a estudar. A gravidez da Mônica surpreendeu a família que decidiu levá-la ao hospital para colocar o implante, mas ninguém lhe explicou para que serve.
Eu senti vergonha porque os meus colegas gozavam comigo por ter engravidado ainda criança, com apenas 16 anos. A minha mãe levou-me ao hospital para poder usar um contraceptivo e prevenir a gravidez. Desde que Mônica teve filho, não mais voltou à escola. O caro telespectador não vai acreditar que este seja o argumento para as famílias não partilharem informações sobre saúde sexual e reprodutiva com adolescentes e jovens com deficiência. Veja. No primeiro período, começou de noite, eu fui fazer xixi, minha assinatura, eu fiquei assustada. Corri para o quarto da vovó, acordei a ela, mostrei a ela. Não porque minha mãe não estava, mas porque eu era mais amiga da minha avó. Delfina Nhantumbo, só aos 27 anos de idade, teve informações sobre saúde sexual e reprodutiva, pois, segundo ela, foi devido à sua proteção. Eu tinha mais ou menos 26, 27 anos. Exatamente como começaram a falar quando eu conheci meu primeiro namorado. Então, eu conheci, ficamos um tempo a conversar por aí 6 meses. Então, quando chegou a vez, eu me mudei aqui em casa, que era para perceber o que tinha de fazer, como fazer, porque eu estava assustada. Delfina acredita que os pais não conversam com as adolescentes com deficiência sobre saúde sexual e reprodutiva para protegê-las. O que não imagina são as consequências por detrás da falta de informação sobre este assunto. Minha mãe, como estamos agora, que eu já estou grande, que eu já estou crescida, porque ela sempre teve receio de falar comigo sobre esse assunto. Até hoje falamos, antes falamos, não falamos muito mais sobre esse assunto, porque ela é muito protetora. Eu sou a única menina dela, além de ser a única menina, eu sou especial. Então, ela é protetora, ela diz, minha filha, até eu que sou normal. Posso ser desgraçada. Delfina revela que tentou obter informações sobre este assunto na sua família, mas foi em vão. Mesmo muito antes de ter meu namorado, eu vi minha prima com implante. Então eu conversei, falei com ela, eu disse, eu também quero. Então ela disse, não, tu não pode ter, porque é para quem tem namorado, não é para conversar e daí ter. Então liguei para minha tia, ela é primeira. Eu perguntei, ela disse, senhora, é para pessoa que namora isso aí. Então, antes de começar a vida sexual, eu liguei para minha tia ficou que não devia usar nem o implante, nem o DIU, por causa da minha condição. Mas afinal, por que as famílias não conversam com adolescentes com deficiência sobre saúde sexual e reprodutiva? Demoramos a falar da saúde sexual com a Delfina devido à deficiência, né?
ela tem uma massa muito pequenina. Então, aqui em casa todos consideramos ela ainda pequena. Vamos agora saber o que acontece com os jovens e adolescentes com deficiência visual. Como eles acedem à informação sobre este assunto? A minha fase, o meu primeiro ciclo menstrual, eu tive quando estava na Beira. E estava em casa de uma tia. E quando ela que me viu, eu não percebi nada. Ela é quem viu aquilo, ela conversou comigo, me disse que eu tinha que me proteger, eu não poderia mostrar nada a ninguém e tinha que conversar com a mamãe. De seguida, ela foi para o centro onde eu ficava. E lá ela foi e conversou com as titias. As titias me ensinaram como me lavar, como é que posso pôr os pensos, onde é que eu devo deitar, como deitar. E assim fui aprendendo. Não tenho tido muito acesso a essa informação. Aos centros de saúde eu nunca fui, as palestras também nunca tive, porque eu só... Lá no centro não davam palestras, por isso que eu nunca participei das palestras. Porém, Helena Magaia, mãe da Cristina, explica. Nunca conversamos. Por quê? Porque eu estou ainda a ver que ela ainda é menor. É só este ano que completa 15 anos de idade. Então é difícil para abordar essas coisas para ela. Eu vejo que ela sempre está comigo aqui em casa, ela não sai, não tem muitas amigas. Se por um lado Cristina não conversa sobre saúde sexual e reprodutiva com sua mãe, por outro, Saugineta Nhantende obteve as primeiras informações sobre este assunto na sua casa. Eu comecei a ter período com os meus 15 anos. E quando isso aconteceu, eu informei minha mãe. Ela levou-me para o quarto, chegamos lá, conversamos, eu e ela. Então, quando nós conversamos, ela disse-me o que eu devia fazer. Comprou absorventes para mim, disse que sempre que eu visse aquilo, tinha que colocar absorventes. Eu, obrigada. E ela depois deu-me algumas indicações, algumas dicas. Saugineta diz que a abertura da sua mãe para falar sobre a saúde sexual e reprodutiva foi muito útil para entender as mudanças no seu corpo. Angelina Kumbana, mãe da Saugineta, explica o que a leva a partilhar estas informações com a sua filha. Este preservativo é para usar porque eu não quero que ela pique injeção ou coloque implante. Não prefiro colocar implante porque não sei se ela engravida ou não. Então, por isso que eu prefiro que ela use o preservativo a se proteger de várias doenças. Situação bastante delicada. Vamos a uma breve pausa, voltamos já. Olá, bem-vindo e bem-vinda de volta ao nosso programa, o programa da inclusão social. O assunto de hoje é saúde sexual e reprodutiva.
Mas nem tudo vai mal com esta camada social. A Micaela é mais um exemplo. Ela teve as primeiras informações sobre a sexualidade na escola e na família. Veja como uma simples conversa pode ajudar a preservar os direitos das pessoas com deficiência. Micaela Rufina tem 32 anos de idade. Desde cedo começou a falar sobre saúde sexual e reprodutiva com a sua mãe. A minha conversa com ela sempre foi aberta. Qualquer dúvida que eu tivesse, eu questionava. Ela abordava sem tabu, explicava-me com todos os detalhes. Com 19 anos, posso assim dizer, porque eu trazia algumas matérias da escola e com dúvida eu questionava, ela ia explicando. E na fase mais adulta, posso assim dizer, ela foi abordando com mais profundidade. Micaela destaca a importância de os pais conversarem com adolescentes com deficiência, uma vez que há sempre dúvidas sobre a sua sexualidade. Bom, uma das coisas que saber como é que é formado um bebê, não é? E ela foi explicando mais, porque nós sempre colocamos em mente que o bebê comprasse no hospital. Então, na escola, um pouco mais da escola, vinha lá que a mulher engravida, depois tem o bebê. Eu quis saber como que a mulher engravida. E do jeito dela, explicava-me como é que a mulher engravida, e foi abordando, aprofundando um pouco mais e também ensinando a ter higiene feminina, não é? Como deve fazer a higiene pessoal, principalmente quando eu estiver na escola. Estou menstruada, estou suja, como é que eu devo cuidar-me mais para não sujar as minhas roupas, sujar a minha cadeira. Ela foi ensinando cuidadosamente. E também recordo-me que eu tinha uma médica que dizia que se eu quisesse casar ou ter filho, a primeira coisa que tem que fazer é ir ao hospital. E ela sempre teve esse cuidado, sempre recordava, lembra o que a doutora falou, tudo mais. Eu já sou mãe de uma bebê de 1 ano e quando engravidei ela, carregou-me logo para o hospital para saber o que fazer, que cuidados tem que tomar. Tendo em conta que ela já estava capacitada de como cuidar, mas ela levou mesmo, teve esse cuidado, levar-me ao hospital para aprofundar mais e saber que cuidados tem que ter comigo e com o bebê. E os resultados da conversa sobre saúde sexual e reprodutiva são visíveis na vida de Micaela. Aprendi mais com a mamãe, porque ela explica sobre os riscos que nós podemos colocar um implante. O implante apenas previne a gravidez, mas não as doenças. O preservativo também previne doenças e gravidez, mas caso que pode romper-se, aí pode contaminar-se. Então a melhor forma de evitar a gravidez e doença é a abstinência. Eu comecei a praticar sexo, não é? Aos 30 anos. E por quê? Porque eu achei que está na hora, não é? Pronto, nunca fui precipitada. Fui seguindo os passos, seguindo os conselhos da mamãe. E eu percebi que eu tô grande, estou moça, né? Será mesmo que a idade e a condição física determinam o acesso à informação sobre saúde sexual e reprodutiva? Você não vai querer perder a resposta na conversa com a médica de clínica geral, Fátima Abacassamo. Já sabe, a falta de informação sobre saúde sexual e reprodutiva pode ter consequências duras na vida de adolescentes e jovens. Mas a conversa entre pais e filhos pode ajudar a prevenir este problema. Descubra como na conversa com o psicólogo clínico e de aconselhamento, Marcelo Canto. A falta de informação sobre saúde sexual e reprodutiva, associada a mitos e tabus sobre a deficiência, pode ter implicações na vida de jovens e adolescentes com deficiência.
Vamos conhecer as vantagens de conversar sobre este assunto para a preservação dos direitos das pessoas com deficiência. Doutora Fátima, há famílias que não conversam com adolescentes com deficiência sobre a saúde sexual e reprodutiva. Que implicações isto pode trazer para a saúde sexual, sobretudo das adolescentes? Se eles não têm, portanto, se não têm aconselhamento, se não têm informação sobre a saúde sexual e reprodutiva, as consequências neste grupo vão ser maiores. Vou dar o exemplo, vou dar o exemplo de uma jovem com deficiência que é engravida, por exemplo, e tem que ir ao hospital. Eles têm que procurar serviços. Este jovem vai ter mais dificuldade de ser atendido, de suprir as suas necessidades que um outro jovem sem deficiência. Tem que ser muito realista em relação a isto. Para além disto, as dificuldades desta família vão ser maiores, aumentam. A falta de conversa, diálogo ou comunicação ao nível da família, sobretudo aquelas que têm a pessoa com deficiência, o que eu tenho a dizer aqui, a comunicação é extremamente importante. Se dentro da família não há um diálogo lá entre os vários membros da família, independentemente de ter ou não a deficiência, isto faz com que os membros da família não se conheçam, não saibam mais ou menos qual é o pensamento dos outros membros em relação à situação, e isso pode provocar a situação das pessoas começarem a sua atividade sexual, por exemplo, agora que estamos a falar da saúde sexual reprodutiva, começarem a sua atividade sexual sem nenhuma preparação, e daí todas as consequências que nós podemos constatar nos dias que correm, como gravidez indesejada, mas também as infecções sexualmente transmissíveis. Porque ao nível da família não há diálogo sobre estes temas. Jovens com deficiência, meninas particularmente, com deficiência, por exemplo, auditiva, com deficiência mental, estas têm muito maior risco de sofrerem violência, nem só de sofrerem violência, como de serem ouvidas quando vão procurar os serviços de ajuda. Então, isto tudo poderia ser evitado se estes jovens tivessem consciência dos seus direitos reprodutivos e pudessem ter informação e pudessem usufruir dos serviços que são oferecidos em saúde sexual e reprodutiva. Então, isto é mais ou menos em termos de consequências dos pais não falarem com os jovens, tal como deveriam falar com todos os outros, mesmo com deficiência ou sem deficiência. Mas vou remarcar, vou falar de novo que esta população em particular necessita muito mais ainda, porque as consequências são, poderia dizer, um pouquinho mais graves que nos adolescentes em geral. Por estas razões. Alguns pais não conversam com adolescentes com deficiência por entenderem que elas tenham limitações na vida sexual ativa. Que implicações isto pode trazer para a vida destes adolescentes? É tudo adequado para a pessoa. Não depende se esta pessoa tem ou não deficiência. Todas as pessoas que vão à procura dos serviços, por exemplo, de planeamento familiar, a provedora vai ver qual é o melhor método para esta pessoa, independentemente se ela tem ou não deficiência. Então, isto aplica-se também para uma pessoa com deficiência. Vai ser avaliada e vai ver, e a provedora vai poder aconselhar qual é o melhor método para esta pessoa. Então, se ela tem um tipo de deficiência que poderia impedir ela de usar algum método, ela vai ter uma explicação. Mas, de princípio, não vejo nenhum problema. Tem direito à informação sobre os métodos contraceptivos, tem direito à informação sobre onde ir buscar esses métodos contraceptivos quando querem, e tem também o direito de decidirem se querem ou não ter filhos. Independentemente da pessoa ser uma pessoa com deficiência ou não, ela tem sonhos.
Que implicações os mitos e tabus sobre a deficiência têm na saúde sexual e reprodutiva desta camada social? A dificuldade dos pais, né, de comunicarem ou de se relacionarem com o filho ou familiar com deficiência. Depois já há um outro problema, é a própria comunidade que culpa, por vezes, os pais. Tem estigmas contra, portanto, cria estigmas, cria, portanto, como é que eu diria? Em que se olha para uma pessoa com deficiência como uma pessoa que não tem sexualidade, que não tem necessidades, que sequer tem como procurar um serviço de saúde sexual reprodutiva. E isto é uma coisa generalizada. É algo que tem que ser, portanto, é uma barreira para a procura dos serviços. Se a pessoa e os familiares não têm informação, não vão poder, não é? Não vão poder ter conhecimento suficiente para procurar os serviços e saberem que têm direito a usufruir desses serviços. Sobre as questões ligadas à saúde sexual e reprodutiva para pessoas com deficiência, também temos que ver o tipo de deficiência, qual é a capacidade que a pessoa tem de autodomínio, por forma que não possamos ferir a pessoa, mas também que possamos ajudar a pessoa a melhor tomar decisões. Então, aqui... Agora, vamos a mais uma aula de língua de sinais, onde você vai conhecer alguns sinais relacionados com a saúde sexual e reprodutiva. Olá! Como já sabe, o programa da TV Surdo passa a abordar um tema específico. E o assunto desta semana é saúde sexual e reprodutiva, tendo como foco as pessoas com deficiência. Gravidez. Implante. Preservativo. Hospital. Vamos repetir. Gravidez. Implante. Preservativo. Hospital. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula. E desta forma, colocamos ponto final em mais uma edição do programa da TV Surdo, o programa de televisão mais completo e inclusivo do país. Lembre-se, você pode contribuir com temas para serem pesquisados e abordados aqui. Para isso, só terá de enviar uma mensagem via SMS para o número 8765902244. Não se esqueça de deixar o seu nome. Renovamos o nosso encontro para daqui a 7 dias.